dar um bem-vindo, amém, para Valesca e filhos e filhas, né, que estão conosco aqui. Deus abençoe, Valesca, amém. Seja muito bem-vindo. É uma alegria para nós, uma honra, amém, ter você e as filhas conosco nesta noite, amém. Está também aqui Carlos, né? Deus te abençoe, meu querido. Uma honra para nós, viu? Em nome de Jesus. Como nós iremos recebê-los? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe, amém, poderosamente a vida de cada um em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui a nossa irmã Carla, amém. Ela vai estar ministrando uma palavra de Deus ao nosso coração nesta noite, amém. E nós já recebemos uma porção daquilo que Deus tem para nós, mas Deus ainda tem mais, né? Deus ainda tem mais a realizar, a fazer em nosso meio, amém? Então vamos ficar bem atento, bem ligado. Você que já foi tomar a sua água, já foi, né, no seu banheirinho, ali agora é um momento de nós ficar bem assentadinho, bem conectado, para que a gente possa receber a palavra revelada, né? Esta palavra da qual nós nos alimentamos todos os dias, e nesta noite vamos ficar atentos para saber aquilo que Deus tem a falar conosco, amém? Ele já tem falado, né? Já tem falado desde o princípio do culto. Nossa irmã Carla, amém? Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para mim, sempre será um motivo de alegria poder estar na presença do Senhor, né, meus irmãos? Mais vale um dia aqui na casa do Senhor do que 1000 lá fora, né, meus irmãos? Glória a Deus, me encontro feliz por estar aqui nessa noite, por estar fazendo a vontade e o querer do Senhor Jesus. Agradeço ao pastor, né, pelo convite. Glória a Deus. Eu creio que foi um convite de Deus, porque quando o pastor me fez o convite para ministrar a palavra, eu até falei com o pastor. Falei, pastor, tentei fugir sim, mas aí eu fui me buscar na palavra e Deus confirmou no meu coração. O Senhor confirmou, eu folheando a Bíblia, eu não sabia onde que era, que eu fiquei procurando a palavra, e quando vê Deus confirmou aqui na palavra também o que Ele acabara de colocar no meu coração. E o pastor me manda uma mensagem depois, fala para mim assim, vai nessa tua força, varô. Eu falei, eita, glória a Deus, confirmou a palavra, né, meus irmãos? E é muito bom quando o Senhor confirma a palavra, porque isso mostra que Deus está no negócio, amém? Glória a Deus. Irmãos, coloque sobre os seus pés, vamos estar lendo a palavra do Senhor Jesus, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 6 e versículo 14, amém? Glória a Deus. E a banda prega comigo, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O livro de Juízes, capítulo 6 e no versículo 14. Glória a Deus. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, glória a Deus, e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Vamos ler mais uma vez. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh meu Deus, aqui eu me encontro mais uma vez diante da tua santa presença, meu Pai. Reconheço, meu Deus, que sou falha, que sou pecadora, Senhor Jesus Cristo. Mas eu, Senhor meu Deus Pai, peço as tuas misericórdias, ó Pai, sobre a minha vida, Senhor Jesus. Porque eu estou aqui, meu Pai, 100% dependente, ó Deus, de Ti, Jesus. Pai querido, Pai amado, porque eu mesma, meu Deus, não posso fazer nada, meu Deus. Pai querido, Pai amado, mas assim como o Senhor confirmou na palavra, Senhor Jesus, não fui eu que te enviei. E aqui eu estou, Deus, diante da tua presença, ó Pai,
diante do teu povo nessa noite, Jesus, a qual, meu Deus, eu não sei a necessidade de cada um deles, mas o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o profundo, o escondido do coração de cada um que aqui se encontra nessa noite, ó Pai. Ó Senhor, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, fala conosco nessa noite, meu Pai. Fala com a tua igreja, Senhor Jesus, nessa noite, neste lugar, Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, fala em cada coração que aqui se encontra, meu Pai. Estamos aqui para ouvir a tua voz, meu Deus. Estamos aqui para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar, papai, a cada um de nós, meu Deus. Ah, Senhor, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Oh Senhor Jesus Cristo, oh Deus, manifesta, Pai, do teu poder, a tua glória neste lugar, nesta noite, Jesus. Cumpra-se o teu querer, meu Deus, e a tua vontade, Pai. Venha nessa noite, Senhor, meu Deus, Pai, trazer o consolo a este coração que chora, Pai. Venha nessa noite, Senhor Jesus Cristo amado, restaurar a força, Pai, desse que está sem força, Senhor Jesus. Vai lançando por terra, meu Deus, toda a armadilha do inimigo, meu Pai, todo laço, todo embaraço, Pai, de Satanás sobre a vida dos teus filhos nessa noite, meu Deus. Vai repreendendo, Senhor, meu Deus, todo mal, Senhor, meu Deus, Pai. Vai repreendendo, Senhor, sobre as nossas vidas, meu Deus, toda obra de macumbaria, Pai, toda obra de feitiçaria nessa noite, meu Deus, a poder no nome do Senhor Jesus, a poder no nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, o teu povo, ó Deus, está aqui nessa noite, meu Deus, para ouvir o Senhor falar com eles, meu Pai. Que não seja nada de mim, meu Deus, mas sim do teu Espírito Santo, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar e exaltar o Senhor Jesus com palmas para Jesus, com palmas para Jesus, porque Ele é o único que merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. As palmas dessa noite não é para mim, não é para o pastor, mas é para o Cristo, aquele que se encontra no nosso meio nessa noite. Exalta o nome do Senhor Jesus, exalta, glorifica, assim como está no livro de Salmo 47. Louvai ao Senhor Jesus com palmas para Jesus, porque Ele merece. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não cesse o seu glória a Deus, não cesse o seu aleluia, porque grandes coisas o Senhor está aí para fazer nessa noite. O Senhor não me enviou aqui nessa noite em vão, o Senhor não te trouxe nessa noite em vão. Ele quer ter um particular com você nessa noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para entrar nessa palavra, meus irmãos, eu queria voltar só um pouquinho no tempo. Só um pouquinho no tempo, meus irmãos. Quando Moisés veio a falecer, o Senhor levanta um novo líder, Josué. O Senhor aparece a Josué e dá a ele esse desafio de levar o povo de Israel, a qual ele tinha tirado lá do Egito, da escravidão, até a terra prometida. E a palavra do Senhor nos diz que Josué, amando do nosso Deus, com a direção de Deus, ele leva o povo até a terra prometida. E a palavra diz que quando Josué chega na terra prometida com o povo, já não era o mesmo povo que havia saído lá no início. Não era. Mas a promessa do Senhor se cumpriu, porque Ele falou que ia tirar o povo de Israel do Egito e ia colocar numa terra que mana leite e mel. E quando Josué chega com o povo nessa terra, ele chama esse povo e faz com ele um pacto, um concerto com aquele povo. No livro de Josué, no seu capítulo 24, 14, Josué começa a conversar com o povo e fala:
temei ao Senhor e servi-lo com sinceridade e com verdade. Josué estava ali instruindo aquele povo. Creio eu que Josué já estava deixando tudo preparado, para que quando ele viesse a partir deste mundo, aquele povo já estivesse instruído no que eles deveriam fazer. Porque o Senhor deu aquelas terras para eles, mas tinha mais terras para ser conquistadas. Josué começa a instruir aquele povo, e aquele povo faz um concerto com o Senhor. Josué diz para eles: vocês têm que servir a Deus, vocês têm que andar no caminho da verdade, vocês têm que fazer a vontade e o querer do Senhor. Mas todavia, ele quis dizer: mas se vocês não quiserem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E o povo então, meus irmãos, faz esse concerto. E eles respondem: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Aqui o povo de Israel diz que nunca iriam se afastar, que nunca iriam adorar outros deuses. Mas aí a gente começa a entrar no livro de Juízes. Um livro tem esse nome por causa dos 14 juízes que Deus levantou nesse tempo. Um tempo que, por causa da desobediência do povo, durou 200 anos. Esse contexto do livro de Juízes aconteceu aproximadamente há 1250 anos antes de Cristo. Só que chegou um tempo que Josué morreu. E o livro de Juízes nos deixa bem claro que o povo, aos poucos, foram se afastando. Aos poucos, o povo se esqueceu do concerto que eles fizeram com o Senhor, dizendo que nunca nos aconteça de deixarmos de seguir a Deus, de adorar o Deus de Israel, para adorar outros deuses. Aí começa a decadência do povo de Israel, o declínio do povo de Israel. E a palavra do Senhor já vai nos dizendo, né, meus irmãos, a partir do versículo 2, a infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. O povo se voltou a deuses pagãos, começou a adorar outros deuses e esqueceu. Eles esqueceram de tudo que Deus havia feito lá atrás para eles, desde quando tirou os seus antepassados lá do Egito. E hoje em dia não é diferente. Quantas das vezes nós nos pegamos pensando em parar no meio da caminhada por causa da luta, por causa das dificuldades, por causa de um problema no relacionamento, por causa disso, por causa daquilo, mas nós não lembramos de onde foi que o Senhor nos tirou. E o povo se esqueceu do Deus de Israel, das maravilhas que Ele havia feito no meio daquele povo. E o Senhor se entristeceu com aquele povo. E Deus começou a permitir que os inimigos, Deus permitiu que os inimigos começassem a tomar aquele povo. O Senhor entregou aquele povo na mão dos inimigos. Meus irmãos, o mais impressionante é que mesmo o povo se voltando contra Deus, adorando outros deuses, um deles, Baal, Asterote, se não me engano,
adorava outros deuses. Mas houve um tempo que o povo arrependia e buscava o Senhor. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, enviava a providência. E aí que entra o Senhor enviando, levantando juízes ali naquele lugar, para salvar aquele povo. E foi um, foi dois, foi três. A quarta juíza foi Débora, que depois que acabou, o povo se voltou novamente a adorar outros deuses. Levantava um juiz, o povo começava a caminhar bem, mas no final o povo se esquecia e voltava de novo. O Senhor tirou do lamaçal do pecado, o Senhor tirou ele lá do meio do lixo, o Senhor tirou ele lá do meio das migalhas, no meio dos porcos, e colocou limpo. Mas depois o povo se esquecia de tudo que Deus fazia e se voltava de novo a comer as bolotas que os porcos comiam. E a palavra do Senhor diz em Juízes 6: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. 7 anos esse povo padeceu. 7 anos esse povo sofreu. 7 anos esse povo passou o pior nas mãos dos medianitas. No versículo 5 diz que o povo, que os medianitas subiam numa multidão que parecia uma multidão de gafanhotos. E eles chegavam e eles destruíam. E eu pensei, Senhor, mas por que eles chegavam e destruíam? Por que eles não roubavam e não levavam para eles? E eu meditando na palavra do Senhor, o Senhor fala: o inimigo, ele não quer a sua esposa. O inimigo, ele não quer a sua esposa. Ele não quer o seu esposo. Ele não quer o seu carro. Ele não quer a sua casa. Ele não quer o seu salário, porque ele não pode usufruir disso. Mas o que o inimigo quer fazer é destruir tudo que você tem. O inimigo veio somente para roubar, matar e destruir. Às vezes você está aqui nessa noite passando por esta situação. O inimigo tem tentado destruir a sua vida. O inimigo tem tentado destruir o seu casamento. O inimigo tem tentado arrancar tudo de você. Mas essa noite o Senhor me trouxe aqui para te dizer: não temas, porque eu sou contigo. Enquanto você estiver no meu caminho, fazendo a minha vontade, eu sou o Deus que te livro. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que o povo começou a clamar. Só que dessa vez foi diferente. O povo clamou com sinceridade. O povo chorou aos pés do Senhor, pedindo misericórdia, porque não aguentava mais aquele sofrimento. E o Senhor mais uma vez ouviu o clamor daquele povo. Aleluia, Jesus. O Senhor ouviu o clamor daquele povo. Falei: Senhor, como é que pode? O povo peca. Quando as coisas pioram, eles buscam. E o Senhor está pronto para atender. Assim é conosco também, meus irmãos. Quantas das vezes o Senhor já nos perdoou? Quantas das vezes nós fizemos tantas coisas que entristeceu o coração de Deus? Mas houve dentro de nós um arrependimento. E o Senhor dos altos céus estendeu as mãos para a sua vida e teve misericórdia de ti. E o Senhor tem misericórdia daquele povo. E aí entra a história de Gideão. A palavra do Senhor diz no versículo 11
Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos medianitas. Falei: Senhor, o que a luta, o que a dificuldade faz a gente fazer muitas das vezes? O lugar onde Gideão estava não era lugar de malhar trigo, mas sim um lugar de pisar uvas, fazer suco, fazer vinhos. Um lugar inapropriado para malhar trigo. Porque para malhar o trigo você colocava numa peneira e jogava para cima, tinha que ser um lugar aberto. E quando você jogava, o vento batia e tirava as impurezas. E ali não tinha espaço. Mas ele estava ali porque ele tinha a família dele. A palavra do Senhor diz que ele estava ali malhando trigo no lagar. Um lugar improvável. Às vezes hoje você pode estar num lugar improvável. Um lugar que você não queria estar. Um lugar que você está sendo obrigado a ficar por causa das circunstâncias da vida, por causa do que tem acontecido. Você se encontra hoje num lugar de sofrimento, num lugar de luta, num lugar que você está escondido, num lugar que ninguém te vê. Mas nessa noite Deus te diz: ei, eu te vi e eu enviei o meu anjo. Aleluia. Será que você pode bater palmas para Jesus? Glória a Deus. Aleluia. E o anjo do Senhor apareceu e disse para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso da glória. Um homem que estava num lugar impróprio, desanimado de tudo, escondido porque tinha que levar o sustento para a família. Um homem que estava ali que ninguém dava nada. E ele, naquele sofrimento de tantas lutas, diz ainda: Senhor, se tu és comigo, por que permitiste acontecer tantas coisas? O sofrimento de Gideão naquele momento era tão grande que ele esqueceu do que o povo fizera. Muito cuidado com as decisões que você toma. Muito cuidado aonde você pisa. Muito cuidado com aquilo que você está fazendo. Os olhos do Senhor estão sobre você. As consequências chegam. E chegou para esse povo. Só que Gideão ali, naquela murmuração, naquele sofrimento, ele falou: Senhor, se o Senhor é conosco, então por que nós estamos padecendo tanto? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Senhor fala para Gideão. Às vezes nessa noite pode ter Gideão aqui nessa noite. Pode ter Gideão aqui nessa noite, que está num lugar que não queria estar, por causa das lutas, que está enfrentando algo que está te doendo, mas você ainda continua. O Senhor diz para você: porventura não te enviei eu? Não temas. Não temas. E mesmo assim Gideão começa a querer arrumar justificativas. A palavra do Senhor diz que Gideão fala: ai Senhor, com quem eu livrarei a Israel? Eis que eu sou o menor da casa. Eu sou pobre. Ele queria que naquele momento fugir daquela responsabilidade que o Senhor estava colocando nas mãos dele. Ele queria arrumar uma justificativa
Assim como nós muitas das vezes queremos arrumar uma justificativa para não fazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Ai meu Deus, eu não consigo. Ai Senhor, eu não sou capaz. Ai meu Deus, eu tenho vergonha. Aí o Senhor diz para nós: ei, mas não fui eu que mandei você ir? Não fui eu que mandei você ir? Não fui eu que te enviei? Aleluia. E o restante dessa linda história a igreja conhece. Gideão, ele aceita aquele chamado do Senhor para a vida dele. E ele reúne ali o seu exército para ir ao encontro dos medianitas. O Gideão arruma 32 mil homens. Muita gente. Mas o Senhor olha do céu e fala: tem muita gente aí. Tem muita gente, Gideão. Muito é esse povo que está contigo. E o Senhor fala para Gideão: diz a esse povo, os covardes e medrosos voltem. Tinha 32 mil, 22 voltaram. Aleluia. 22 mil voltaram, apenas 10 mil permaneceram. Glória a Deus. Às vezes o Senhor te chamou para fazer algo e você quer bastante gente para ir contigo. Não. O Senhor chamou você. O Senhor chamou você para ir. Não é na multidão que o Senhor opera milagre, não. O Senhor não precisa de multidão. O Senhor precisa apenas de corajosos para fazer a obra dele. Aleluia. Dos 10 mil que sobraram, creio eu que Gideão olhou 32 mil, eu estava achando pouco, agora 10 mil. E o Senhor mais uma vez surpreende: Gideão, tem muita gente aí com você ainda. Faz o seguinte: faz esse povo descer as águas, e ali eu vou mostrar para você quem irá com você. E Gideão assim fez. Gideão ordenou o povo descer. Gideão ordenou o povo a beber água. E olha que interessante como o Senhor trabalha. Você pode não entender as pessoas que o Senhor tem tirado do teu caminho. Você pode não estar entendendo o porquê que o Senhor te deixou sozinho nessa caminhada. 10 mil foram. Só que a grande maioria, sabe o que eles fizeram? Num tempo de guerra, eles agacharam, colocaram o rosto na água. Não vigiaram. A falta de vigilância, muitas das vezes, você dá lugar para que o inimigo venha te derrubar. Vigilância, igreja. O que o Senhor disse aqui, ó, vigilância. Porque a palavra de Deus diz: eis que o inimigo está ao teu derredor, tramando como leão. E aquele povo se agacha e deixa. Só que 300 levaram a mão e trouxeram a água à boca. Abaixaram, observando, e trouxeram a água na boca. Eles mataram a sua sede, mas não deixaram de vigiar. De 32 mil, o Senhor separou 300. Aleluia. 32 mil que Gideão queria, mas não é a vontade nossa, é a vontade de Deus. E a palavra do Senhor diz para nós, e é bem clara em dizer, que com os 300 homens corajosos, homens valentes,
Homens que não olharam para o tamanho do exército que estava contra eles, mas 300 homens que olharam. Ei, eu creio no Deus de Israel. O Deus que livrou lá atrás é o Deus que vai na nossa frente. E nessa noite o Senhor diz para você: ei, não tema, tem poucas pessoas do seu lado, mas eu sou o Deus que vou à frente. Aleluia. Quando nós colocamos o Senhor na frente, meus irmãos, não tem inimigo que prevalece de pé diante da presença dele. Se você colocou Deus no negócio, não tema, porque Satanás não tem poder para destruir aquilo que Deus construiu na sua vida. Aleluia. Gideão, com 300 homens, venceu todo aquele povo, todo aquele medianita. O Senhor deu a vitória nas mãos daquele povo. E nessa noite, o Senhor também quer te entregar a tua vitória. Será que nessa noite tem valentes, tem corajosos do Senhor? Será que nessa noite tem 300 que permaneceram de pé diante da presença de Deus? Aleluia. Esse povo padeceu por falta de obediência. A desobediência levou esse povo, que poderia ter do bom e do melhor em suas mãos, levou esse povo a padecer por 200 anos. Tudo isso poderia ter sido evitado se eles obedecessem. Mas o povo de Israel, que conhecia o Senhor, achou mais fácil tomar um atalho e se juntar com o povo cananeu, se juntar com os inimigos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse povo conhecia falar de Deus, mas eles não conheciam o verdadeiro Deus. Eles conheciam Deus pelas maravilhas que o Senhor havia feito sobre a vida de Moisés, sobre a vida de Josué, homens a qual o Senhor levantou, homens que se dispuseram a fazer a vontade de Deus, mas eles nunca tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Aleluia. Só ouviam falar que Deus fez, mas ainda não tinham tido um particular. E foi necessário o Senhor permitir acontecer, para que eles se voltassem e vissem o que Deus de Israel podia fazer na vida deles. Aleluia. Coloca-se de pé nessa noite. Coloca-se de pé nessa noite, adorando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Porque você está aqui nessa noite, é porque você é um dos 300 que continuam nessa peleja. Você é um dos 300 que continuou perseverando, que não teve medo do inimigo que estava à frente, porque maior era o Deus que estava com ele do que os inimigos que estavam lá fora. Aleluia. Poderia ter acontecido, Deus poderia ter agido, podia, mas Ele não fez. Sabe por quê? Tudo acontece no tempo do Senhor. Tudo acontece no tempo do Senhor. Aleluia. Senhor, faz tempo que eu estou aqui neste lagar. Faz tempo, Senhor, que eu estou orando, mas não está acontecendo nada. Sabe o que eu falo para você nessa noite? A resposta de Deus para a sua vida nessa noite. Eu vou falar para você, mas eu vou falar louvando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Será que você pode glorificar a Deus? Oh, glória a Deus. Escute a resposta de Deus na sua vida, ó. Eu vou chegar no tempo, não é como você pensou, é no meu tempo. Mas quando eu chegar eu vou soprar o vento, eu vou fazer o impossível acontecer. Eu vou fazer um milagre, eu vou chegar e acalmar a tempestade. Oh, glória a Deus. Independente do tempo que
você está passando essa luta, independentemente do quanto você já chorou, o Senhor nessa noite, assim como Ele ouviu o clamor daquele povo e enviou um Salvador essa noite, o Senhor envia o anjo dele na sua vida e diz: ó, eu cheguei, te alegra, porque eu cheguei na sua vida, e é hoje que eu cheguei. Eu vou chegar no tempo, não é como você pensou, é no meu tempo. Mas quando eu chegar, eu vou soprar o vento, eu vou fazer o impossível acontecer, e a minha glória tu vai ver. Eu vou fazer milagre, eu vou chegar e acalmar a tempestade. Chegar no tempo, não é como você pensou, é no meu tempo. Mas quando eu chegar, eu vou soprar o vento, eu vou fazer o impossível acontecer, a minha glória tu vai ver. Quantos nessa noite creem? Quantos nessa noite creem que o Senhor chegou no lugar improvável que você estava, assim como o Senhor enviou aquele anjo no lugar que Gideão estava, o Senhor chegou na sua vida hoje. É hoje, é para quem crê, o Senhor chegou hoje. Aleluia. Você que recebe nessa noite a resposta de Deus, você que recebe a palavra do Senhor, não é a irmã Carla, não, é aqui, ó. Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Se você pediu pro Senhor hoje, tu recebe, glorifica, exalta, faz barulho, faz aquele barulho que Satanás não gosta. Dá glória a Deus, dá aleluia, bate palmas, se alegra, porque o Senhor nessa noite te entregou os teus inimigos nas tuas mãos, aleluia. E as palmas são para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quanto que Deus tem de você? Será que Ele pode dizer que Ele tem 100% de você para Ele? Será? Gideão teve uma presença inesperável, como Deus via aquela situação do povo de Israel. Não era a vontade de Deus que o povo ficasse sofrendo. Talvez nesta noite, eu não sei como você está, mas nesta noite, em nome de Jesus, faça como Gideão. Eu fico imaginando, sabe o que? Ele dizendo para Deus o seguinte: Senhor, se o Senhor fala que o Senhor é conosco, que o Senhor tem feito maravilhas, o que há de ser de nós então? Sabe o que eu penso, irmão? Parece que Gideão estava duvidando da palavra de Deus. Irmãos, talvez ele nem percebeu a grandeza que estava diante dele. E nós muitas das vezes estamos assim. Chegamos na casa do Senhor. Aquela terra era uma terra sem lei. Havia já a Torá. Moisés já havia escrito os livros, mas eles não liam o livro, não obedeciam ao livro. Eles preferiram seguir segundo as suas vontades. Quer ter vitória? Guarde a palavra no seu coração.
Quer ter vitória? Obedeça a palavra de Deus. Quer ter vitória, irmãos? Aleluia, deixe com que a palavra de Deus entre dentro de você e que você respire a palavra de Deus. Não vai na tua própria força, não vai no teu próprio entendimento, mas confie no Senhor. Como Ele deu estratégia para Gideão, Ele dá estratégia para mim e para você nas nossas batalhas, nas nossas lutas. Amém? Era somente 300, e ainda os 300 foi dividido em 3 grupos ainda. Mas o que Deus disse a ele: eu vou te dar. Gideão, pega cântaro, pega tocha, e quando eu mandar você vai fazer com que esses 3 grupos de 100 atire fogo dentro do cântaro e jogue, fazer um grande reboliço. Deus dá estratégia para a igreja, amém? Deus está dando estratégia para você vencer as suas lutas, as suas batalhas. Nesta noite, aleluia, o Deus de Gideão está aqui, amém? Como foi pregado nesta noite, confie, acredite, Deus é contigo, Ele te chamou, Ele te escolheu, amém? Para uma grande obra, para uma grande, aleluia, para uma grande obra. Não desista, não pare, amém? Permaneça fiel, porque se nós confiarmos no Senhor, irmão, não existirá exército inimigo que pode combater você. O problema maior, sabe o que é? É que infelizmente nós não ainda descobrimos o segredo da presença, o segredo da confiança. E muitas das vezes o inimigo tem te intimidado, e você tem se sentido tão pequeno, tão coitadinho, esquecendo de que maior é o que está em você. A presença do grande eu sou. Você não tem a presença do... Você tem a presença do grande eu sou na tua vida. Do El Shaddai, do Alfa e o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. O leão da tribo de Judá que foi morto, mas ressuscitou, digno de abrir os selos, aleluia. Ele, aleluia, está na tua vida, no controle da tua história. Pastor, então por que a minha vida está um caos? É porque você ainda não aprendeu a confiar no Senhor. Você ainda não aprendeu a olhar com os olhos de Deus, porque a nossa vida não é feita somente de momentos bons, mas você vai perceber que é nos momentos difíceis que Deus forja o nosso caráter. É nas batalhas, amém? É nas batalhas. Se naquele momento não tivesse levantado os midianitas, a história de Gideão não estava ali. Nesta noite, essa luta que você está enfrentando, irmão, é para que você possa acrescentar no teu currículo, amém? Como Gideão. Que Deus vos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Leve essa palavra para casa, amém? Medite nela e aplique ela na sua vida. Amanhã, irmãos, permitindo Deus, às 18h20 mais ou menos, nós estaremos aqui na frente da igreja, para que nós possamos estarmos saindo, para nós irmos lá na nossa congregação do bairro São João. Você que tem o seu veículo, que quer nos ajudar, amém? Para nós levarmos algumas irmãs, que estará lá apresentando o seu louvor. O jovem vai estar participando de um culto aqui também, né? Foi um convite que nós tivemos aqui no bairro mesmo. O jovem vai estar ali cooperando com a igreja família, né? Eu acho que é isso mesmo. E nós estaremos indo lá na congregação do bairro São João, para nós juntos adorarmos a Deus no trabalho, né? Das irmãs do Círculo de Oração lá no bairro São João. Então não falte, amém? Venha ajudar nós com o seu veículo, para que nós possamos aí termos uma boa representação. E desde já eu agradeço, amém, irmãos? Agradeço pela dedicação, pelo amor que vocês têm pela obra, pelo amor que vocês têm pela vida dos irmãos, de se dispor o seu veículo para estar ajudando os irmãos. Como eu disse na quarta-feira, não adianta de nada nós termos um veículo e aquilo servir só para nós. Eu disse quarta-feira aqui, irmãos, uma mulher que morreu. Depois de 2 anos ela foi encontrada, morta já depois de 2 anos. Vizinhos não deu falta dela, parentes também não deu falta dela. Agora você imagina
o relacionamento dessa mulher com as pessoas. Já imaginou? Ninguém deu falta da mulher. Depois de 2 anos, irmãos, assentado, infartado na frente da TV, a TV ligada por 2 anos. E ali então, depois de 2 anos, foram achar aquela mulher morta depois de 2 anos. Misericórdia. Então, ou seja, façamos o bem. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, tem uma versão atualizada que eu amo muito. Ela diz o seguinte: seja generoso com todos, porque o bem que você fazer voltará para você mesmo. Que coisa extraordinária, irmão. Amém? Deus te abençoe de uma forma poderosa. Amém? Em domingo, escola bíblica dominical às 9 da manhã. E à noite nós temos o culto da assistência social. É culto da família, mas é o culto da assistência social, tá bom? Nós estaremos aqui abençoando a obra do Senhor com os alimentos, né? O seu quilo que você poderá trazer. Então traga, por mais pequeno que seja a sua contribuição, venha semear, amém? Na obra do Senhor, tá bom? Não deixe de semear, como foi falado. Seja generoso, porque tudo que nós fazermos de bom para o próximo voltará para nós mesmos, amém? Que Deus te abençoe de uma forma poderosa. Estenda as vossas mãos assim. Querido Senhor e amado Deus, nós fomos ricamente abençoados pela Tua palavra, Pai. Alimentados a nossa alma, Senhor. Agora nos alegramos, ó Deus, com tudo, meu Pai, até mesmo pelas batalhas que nós enfrentamos. Pois depois de um culto como esse, fomos revestidos, fortalecidos, Pai, na Sua palavra. Obrigado, Senhor, meu Deus querido santo. Que o Senhor leve cada um em segurança em seus lares e conceda a vitória. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doce e rica comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Todos juntos digamos amém. Vamos aplaudir o Senhor e saudemos uns aos outros com a